Bem-vindos a mais um Eco de Vidas. Meu nome é David, vocês já devem me conhecer, né? E hoje estou aqui com um grande amigo, flamenguista, baiano, que fala alemão, uma pessoa bem diferente assim. E não sei se acima de tudo ou com tudo também, um budista de mais de uns 12 anos aí já na prática, né? É, Maurício, cara, não sei, Leite, né? Maurício Leite. Maurício Leite, Eu ia falar que não sei teu sobrenome, mas eu sei tudo. Maurício Leite, meu grande amigo. E, Obrigado. cara, bem-vindo, né? Ecos de Vidas aí, mais um. Prazer. E queria explicar pra galera, né, que a gente vai falar um pouquinho de budismo. E, sei lá, a pergunta básica é por quê, né? Por que o budismo? Sim, se ou quer se apresentar também, falar um pouquinho de si, você que sabe. Fica tranquilo. Beleza. Eu sempre procurei um sentido na minha vida, né? E por motivos assim da vida, né? Acabei conhecendo o budismo de uma forma realmente bem inesperada na Alemanha, né? Então, nessa trajetória, eu fui aprendendo alemão e conhecendo sobre o budismo. E são duas coisas que estão na minha vida ao mesmo tempo, né? Elas começaram ao mesmo tempo. A Alemanha e o budismo? Na Alemanha, o budismo, isso. Legal. Eu comecei com o budismo na Alemanha, foi um colega meu primeiro curso de alemão, né? Que na nossa primeira conversa, nosso primeiro bate-papo, assim, sobre a vida, ele me apresentou o budismo, a escola de budismo que ele segue. Estávamos lá pensando na vida, assim, falando o que nos trouxe aqui na Alemanha, nesse inverno frio, a gente aqui se matando para aprender essa língua difícil. E ele me mostrou um cartão, nesse cartão tinha uma flor de lótus. Eu perguntei para ele qual era o significado daquilo, e ele me falou que aquilo ali representava a filosofia de vida que ele seguia, né, que é o budismo. Esse budismo ele é representado pela flor de lótus, porque a flor de lótus é uma flor muito bela, e ela nasce num pântano, que teoricamente é um lugar sujo, um lugar assim, né, que não caberia uma flor tão bonita. E assim, esse princípio mostra que até num lugar mais sujo, num lugar mais assim inapropriado, existem belezas, né? Pode nascer uma flor mais bela. E também tem outro sentido, que a flor de lótus, ao mesmo tempo que ela brota a flor, ela brota o fruto, né? Ela desperta o fruto. Então, essa simultaneidade de flor e fruto que acontece nessa flor, ela representa bem o budismo, a escola de budismo que ele seguia. Entendi, né? bem legal. No caso que eu sigo também agora, hoje. Porque a lei de causa e efeito, que é uma coisa que me interessou no budismo, que eu já acreditava desde muito pequeno, é um dos princípios do budismo, né? Que é a causa e o efeito. Tudo que você faz, ele tem uma representação na frente, né? No futuro. É como se fosse uma onda, né? Ela vai seguindo e ela começa aqui, ela vai até você e ela vai e continua. Entendi. Então, essa flor e fruto é para mostrar que ao mesmo tempo que existe uma causa, ela vai gerar um efeito, né? A causa e consequência. Isso para mim era, desde muito cedo, era uma coisa muito clara. Não sei explicar porquê, mas que para mim ela faz muito sentido. Eu vi um desenho que se chama As Leis do Sol, talvez já tenha comentado contigo. E lá eu acho que é tipo o Buda, né, que é Gautama Siddhartha, primeiro Buda. Ele vai até. Ele chega na meditação, vai para os caminhos ascéticos, depois ele volta para ele encontra um demônio chamado Mara, e o demônio meio que se apresenta com ele sendo Brahma, que aí é o deus principal acho que da mitologia indiana, né? O PC tá aí com a gente. E aí, eu queria saber um pouquinho, que eu que não conheço nada do budismo, né? Só vi um filmezinho e li um livrozinho do Gautama Siddhartha. Não lembro, é um azul. Resumindo, lá ele fala sobre a relação de Brahma com... Tipo, qual é o deus do budismo? O que é o budismo, assim? Eu entendi a representação do budismo com a Lotus, né?
Uhum. Mas a minha pergunta seria, tipo, qual é, tipo, o cristianismo tem, sei lá, Trindade, o Deus principal lá, Jesus Cristo, sei lá. Uhum. E e o budismo, o que seria mais ou menos, assim, Olha, a gente segue na minha escola de budista, na escola budista que eu sigo, né, do Nichiren Daishonin, ele pregou para gente, para os discípulos, né, os seguidores, eles não adorarem uma imagem, assim, né? entendi. Ele criou um resumo, né, do que seria os fundamentos, né, desde do primeiro Siddhartha Gautama, como você falou, essa escola que eu sigo, ele resumiu todos os ensinamentos praticamente numa frase, né, que é Nam Myoho Renge Kyo, como se eu dedicasse a minha vida à lei de causa e efeito. Maneiro. Basicamente, traduzindo, existem várias outras traduções, mas uma tradução seria essa. Eu dedico a minha vida ao Sutra de Lótus, que é, como eu estava falando, Uhum. é esse resumo do que o primeiro Buda visualizou. Foi quando ele conseguiu atingir o Nirvana, o estado de Nirvana, que é o estado supremo, onde ele conseguiu, assim, difícil de descrever, mas que há um estado supremo que ele não sentia dor, não sentia frio, não sentia fome, que seria um estado de perfeita conexão com o universo, né? Com o poder mais forte que existe, que nos rege, que está à nossa volta. Entendi. Então, como eu estava dizendo, eu sempre acreditei muito na lei de causa e efeito e assim ele tem muito a ver com os fundamentos do budismo. Então Você falou isso algo de 10 passos, né? Algo assim. são 10 vidas, 10 estados de vida que vai dar 1 ou 10. O estado de vida mais baixo que a gente muitas vezes qualquer ser humano passa, que é um estado de fome, um estado de ira, que com a gente recitando esse Sutra de Lótus, esse Nam-myoho Renge Kyo, a gente vai se libertando desse estado negativo, esse estado de natureza mais animalesca, né, que tem um Entendi. instinto nosso, do ser humano tem. E a gente vai buscando se libertar disso e atingir um estado mais elevado, um estado mais liberto de sentimentos de impulso, sabe, de qualquer raiva, de qualquer coisa negativa. E você recitando, com a prática de recitar esse Nam-myoho Renge Kyo, é um mantra, você Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, você vai se elevando seu estado de vida, seu estado vital. E tu, como budista, conseguiu se livrar da raiva? Isso é muito engraçado, porque você sabe que eu sou uma pessoa que eu oscilo bastante, né? Mas dentro da prática, eu venho praticando há 12 anos, né? A gente, dentro da prática, a gen- é, 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 entre a gente, entre os seguidores, é uma prática infalível, né? Para quem pratica realmente da forma correta, eu posso dizer que por mais que eu me esforce, eu ainda não consegui praticar assim dessa forma tão correta, pôr em prática, né, a filosofia na minha vida. Então, quando você faz uma coisa assim que não é 100%, você não consegue atingir um resultado 100%. Então, se eu praticasse de uma forma 100%, realmente eu teria menos oscilação. Mas você, como convive comigo, você vê que a gente tem muitas oscilações de humor. Isso é por estar praticando de uma forma não tão efetiva, né? Mas O que também tem seria porque o externo também não é fácil sumir com o externo, né? Tem um estresse e tal. Nosso trabalho é muito estressante e tudo mais. Sim, mas É, justamente a prática budista, ela procura te ensinar a não se influenciar tanto pelos fatores externos, entendi. né? Porque os fatores externos eles vão estar sempre aí, né? Por mais que a gente Não é mude de outra. país, você já morou em outros lugares, você sabe que a gente leva com a gente, né? Nossas frustrações, nossos medos, nossos traumas. Maneiro. Então, a gente às vezes coloca a culpa da nossa não enfrentamento a essas causas nos fatores externos, mas na verdade não são eles que estão determinando o nosso sucesso ou insucesso, é a nossa fraqueza. Legal. Eu estudei um pouquinho de cabala também, que é outra religião, né? Tentar ser breve. Lá eles falam muito também sobre, tipo, se pegar Tote, Egito, né? O sacerdote cientista de Atlântida também. Tem várias histórias sobre esse cara, né? A Tábua de Esmeralda fala que macro e micro se refletem, ou seja, o externo e externo também. Não que a gente tenha a força de mudar o externo, até tem, né? Mas não é tão fácil. Mas o nosso interno vai acabar sempre se refletindo no externo.
né? Tipo, o macro e micro se refletem, né? Interno e externo. Gosto muito dessa filosofia. Queria dar a voz um pouquinho pro nosso amigo PC, perguntar o que ele tá achando aí, já que é um budista aí de décadas, né? E aí, gente, não vou aparecer. Minha voz vai aparecer assim por cima, né? Deixa eu tirar o retorno aqui, tá me atrapalhando. Tranquilo. Então, né, eu sou da mesma religião que o Maurício, né? Tive a felicidade aí de praticar desde criança, mas tá ótimo o papo. Nossa, quando o Maurício fala, dá para ver o sentimento, né, nele. Isso que é mais importante dentro do budismo, né? Que E legal. pegando um pouquinho o gancho do que vocês estavam falando, o budismo ele é vida diária, né? É muito fácil, eu vou falar pelo budismo, mas quem for de outra religião acho que também pode usar o mesmo exemplo. É muito fácil ser budista dentro de um templo, né? Dentro de um ambiente controlado. Isso é muito fácil, onde está todas as pessoas sorrindo para você, onde está todo mundo ali que gosta de você. Muitas vezes você está junto com um familiar. No meu caso, por exemplo, eu pratico com a minha família toda é budista. Então, nesse ambiente é muito fácil ser budista, né? Ou ser de qualquer outra religião. Difícil é quando você está no trânsito, né? No trânsito ali o cara te fecha, né? Então, e isso é um exercício mesmo. Então, mesmo quando você quando você falha ali na sua recitação diária, no Daimoku, no Gongyo, né? Gongyo é uma leitura de um trecho do Sutra de Lótus, como o Maurício havia mencionado. Quando você falha ali, não significa que você falhou a sua prática, porque ali é uma porcentagem da sua prática. O resto está na sociedade. Então, quando você chega no trabalho mal-humorado e você consegue sorrir para a pessoa que está ali na portaria, você está sendo budista. Você Legal. está praticando o budismo todo dia. Então, é um exercício, né? Então, nós vamos ter os estados ali se alterando. Cada estado tem os outros 10 estados dentro dele. Então, é uma oscilação o tempo todo. E essa prática diária, contínua, vai fazer com que você mantenha, eleve seu estado de Buda. Você vai oscilar menos possível com o tempo. Mas é tudo prática. É que nem você está fora do peso. Você não vai entrar na academia e entrar em forma uma semana, né? Até Prática. porque tem um tempo para isso, né? Mas logo no comecinho da prática budista, quando você começa a entender ali, você já consegue perceber essas mudanças e quanto faz bem assim para o seu coração. Porque no final das contas é isso que importa. Se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir deixar o ambiente de trabalho bom, a gente não vai conseguir deixar a família harmoniosa, né? Então, o budismo ele trata esse eu primeiro, precisa tratar esse eu, curar esse eu. A gente tem um monte de trauma, a gente depende muitas vezes de situações de fora, né, do trânsito, do trabalho. Às vezes as pessoas não tratam a gente como a gente achava que a gente merecia, e isso vai alterando. Então, o que eu acho muito legal do budismo é isso, é você conseguir entender isso, saber que só você é responsável pela sua própria felicidade. Aí você começa a mudar alguns vícios de culpar o outro, porque isso a gente aprende dentro da família, né? Legal. Quando tem 3 irmãos, quebra um negócio lá, a mãe fala, um culpado tem. Quer dizer, então a gente aprende desde pequeno que tem que ter o culpado, tem que ter alguém para pagar aquilo, né? Uhum. E não criticando o sistema de educação, não é isso. Mas a gente vai criando alguns vícios que a gente leva isso para a vida adulta e muitas vezes isso vai fazer mal para a gente. Então, você entender que você não depende do seu parceiro ou da sua parceira, ou do teu chefe, para você ser feliz, entende? Que a responsabilidade da sua felicidade é só sua. E isso o budismo ensina com os princípios. E isso Legal. que vai fazendo muita diferença na vida da gente aos poucos. E eu tô roubando todo o espaço Não, aqui. Verdade. tranquilo. Não, obrigado pela Deu- sua elucidação, né? Também, deu uma esclarecida também, até pra gente entender do que a gente tá fazendo aqui, né? Que não é tudo improvisado. Mas tem uma pergunta pra vocês dois também, que é sobre o Nirvana que vocês estavam falando. Só os Budas chegaram nesse estado, ou, tipo, outros budistas também chegaram? Tipo, como é que funciona isso daí pra, sei lá, você ativa os 7 chakras e vira um ser divino que se alimenta de luz e Eu acho que, fé? assim, você falando assim pelo nome, às vezes fica parecendo uma coisa muito distante de cada um, né? Sim. Mas assim, no nosso budismo, né, na filosofia que a gente
pratica, a gente aprendeu a acreditar que todo ser humano tem o mesmo potencial. Eu tenho o mesmo potencial que você e por aí vai. Qualquer Sim, pessoa sim. lá fora tem o mesmo potencial, né? Que é despertar para essa felicidade única, que é o estado de Buda, que nada mais é que é o despertar para a alegria da vida, para a felicidade da vida, para o potencial que o Entendi. ser humano tem em criar, em produzir, sabe? Então, perdão, mas então não Não, tem nada a tudo ver bem. com tipo assim, a nave interdimensional física e tipo, que tem uma palavra pra. Tipo assim, tem umas palavras, né, em alguns idiomas, que é tipo Merkaba em hebraico, que é você ativar os seus 7 chakras e sair viajando assim entre dimensões. A minha pergunta é essa, não é uma transformação física mesmo ou só um estado mental? Porque a gente tem essa ilusão, né? Ou talvez seja real ou não, de a gente virar um ser dourado que se, sabe, um super-humano A- do a- Nirvana. Assim, tem que tirar. Assim, desculpa, gente, é que eu tô com um retorno no ouvido, aí eu fico ouvindo minha voz 2 vezes, em Deve tempos ser ruim. diferentes, aí a gente fica meio louco. Ó, vamos lá. Essa pergunta sua, ela é muito pertinente e muito inteligente. Uhum. Porque que acontece? Se trata de uma outra cultura, se trata de uma outra coisa. E quando a gente tem acesso à cultura e eu não sou especialista nisso, mas quando a gente tem acesso a alguns termos que se usa no budismo, a gente tem através eu não sei o nome que se fala, mangá, É, desenhos anime. orientais. É esse o nome Mangá, mesmo, mangá, mangá? mangá, mangá. A gente tem muito, então a gente vê lá Nirvana, e a pessoa flutuindo, criando uma áurea em volta dela, tal. Isso é ficção, é, né, ficção. Só que como não é uma cultura tradicional brasileira, né, embora tenha muito budistas aqui Uhum. no Brasil, a comunidade é bem grande, mas ainda é uma informação, né? De todas as novelas que aconteceu, um monte falou do evangélico, um monte falou de católico, uma só deu uma passada no budismo. Então, assim, não é um assunto muito comum. Então, é normal ter esses pensamentos, porque a única informação que você tem, a única fonte de informação é dos desenhos e Sim, dos filmes, né? Mas o Maurício, eu acho que foi super bem, assim, né? sim. Tô aprendendo muito com o Maurício. Ok. E mas o nome que a gente usa não é Nirvana. O nome que a gente usa na escola Nichiren Daishonin é estado de Buda, Uhum. né? O estado de Buda, ele pode ser bem complexo para explicar todos os conceitos deles, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. O estado de Buda é quando você se encontra e você não depende de nada. Assim, não é ausência de problema o estado de Buda. É excesso de coragem. O estado de Buda está na coragem. Eu vou dar um exemplo. Esses dias aí, bateram no meu carro na parte de. Eu parei numa rua que não tinha como, só entrava um carro por vez. E uma moça distraída bateu o carro dela na traseira do meu. Eu levantei, eu saí do carro e eu fui lá ver. Ela não saiu do carro. Aí eu fui até um pouco cismado, porque eu falei, por que a pessoa não saiu do carro? Eu fiquei um pouco assim, porque hoje em dia você não sabe se a pessoa tá armada, né? Uhum. É meio, né? É um pouco Uhum. de medo, assim. Só que eu fui naturalmente lá, né? E aí ela tava saindo, ela tinha, é que ninguém tá me vendo, eu tô fazendo gesto, mas ninguém tá me vendo. Ela tinha esquivado o rosto de perto do vidro, pensando que eu pudesse chegar, tipo, grudando pelo pescoço, coisa do tipo. Aí eu perguntei pra ela, aí e tinha outro rapaz com a mesma atitude dela. E aí depois eu entendi, ela era a patroa do rapaz, tal, ela tava levando ele pra uma outra unidade. Aí eu falei, vocês estão bem? Ela, não sei o quê. Eu falei, eu quero saber se você tá bem. Porque eu tô tranquilo, não aconteceu com nada comigo, eu quero saber essa saúde do rapaz, vocês estão bem? Aí ela falou assim, e o senhor não vai brigar comigo? Aí eu falei pra ela, eu tenho um motivo? Ela começou a rir, porque bateu no meu carro, seria um motivo. Então, assim, se fosse em outro tempo, primeira coisa que você quer ter razão, né? E quando você tem essa razão, que a gente cresceu com alguns ditados que deixa a gente ser humanos menos, mais intragáveis, menos sociáveis, que é o que? Não levar o desaforo para casa. Isso é o Eu ego, posso né? fazer tudo uma vez que eu tenho razão, uma vez que eu tô certo, então eu poderia chegar lá e chutar o carro da mulher. Resumindo a história, não deu um arranhão no meu carro nem no dela. Já pensou se eu tivesse brigado com ela? Ia ser uma briga à toa. E ela ficou inconformada, e ela era dona de uma sorveteria. Aí ela falou assim: depois você passa então na minha sorveteria pra ir lá tomar um sorvete, levar um pote pra sua família. Eu falei, pô, obrigado, nem acabei nem pegando endereço. Mas olha só,
ela ficou assustada pelo fato de eu não brigar com ela. Em momento algum eu fiquei irritado porque ela bateu no carro. Mas Imagina. porque isso é o exercício. Quer dizer, eu não deixei um fator externo afetar. E isso é estado de Buda, é manifestar o estado de Buda o tempo todo. Então, manifestar o estado de Buda é isso. É a vida diária, é você vencer todo dia. É você vencer, você estar feliz, é você se sentir próspero. E eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de você se sentir bem de ter a família que você tem. De você se sentir bem com tudo que você construiu, entende? Uhum. Então, o estado de vida é um pouco isso, assim, você vai sentindo nada vai te, você tá bem-humorado, vai acontecer coisas, mas aqui não vai te abalar. Ou se te abalar, tem o tempo para abalar. Porque nós somos seres humanos. Então, por exemplo, se eu tiver um problema ali muito grave ali, sei lá, um luto, eu vou viver o luto, mas eu vou viver o luto com mais consciência, entendendo o tempo das A coisas. frase é que isso eu levei pra vida, uma das poucas coisas sobre meditação. A meditação é a prática de estar presente no presente momento, né? Então, eu acho que essa frase acho que resume bem pra mim, porque é você dar atenção ao presente momento, né? Eu acho muito importante. A gente já tá quase no finalzinho do nosso tempo aqui, né? Só para te interromper, Não, essa tranquilo. presença tem tudo a ver com o budismo, porque isso é um dos princípios que a gente busca, estar presente. Presente. Porque a gente estando presente, a gente deixa muito nossos medos. Os nossos medos estão muito ligados ao nosso passado, ao nosso futuro, ansiedade, isso, né? Mas no momento presente você não tem motivo para ter medo. Isso. Vou dar mais 10 minutos, beleza? Tranquilo. E tem uma coisa rapidinho que eu queria falar, que nem o Maurício falou aí, que é o seguinte, tem uma parábola que Sakyamuni contava, que era o Buda, o nome do Buda era jamais desprezar, né? Era um outro nome e tal, mas a tradução era jamais desprezar. O que era isso? Se ele fosse andar 1 quilômetro a pé, ele demoraria horas para fazer isso, porque se ele encontrasse um animal, ele ficaria no tamanho do animal, ele baixaria, né? E ele dava atenção para aquele animal. Então, criança, idoso. Por isso que o nome dele, na parábola, se deu como jamais desprezar. Na cabeça dele, cada pessoa que estava naquele momento era a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Se a gente entender isso, que nem vocês aqui. Eu tenho família, eu tenho filho, meu filho é um jovem de 22 anos, eu tenho mãe viva ainda, meu pai infelizmente falecido. Mas eu tenho irmão, eu tenho esposa que está aqui próximo. Mas nesse momento, as pessoas mais importantes para mim são vocês dois. Se eu passo mal aqui, quem vai socorrer? Quem vai salvar minha vida? Espero que minha esposa um dia entenda isso. Entende? Então, a gente tem que fazer isso, tem que olhar no olho de cada pessoa, tem que abraçar, né? Em outros ensinamentos, né, em outras culturas, eu não posso falar muito porque eu não entendo, mas também muitas preza esse amor, né? Como amar o próximo, por exemplo, no cristianismo. Então, é um pouco isso, sabe? Você precisa dar a devida importância para o momento agora. E se você for ver, o que é hoje? A sociedade sofre muito de ansiedade e depressão. Segundo vários especialistas, a ansiedade você sofre quando você está pensando muito no futuro, né? E a depressão é quando você pensa muito no passado. Ou seja, então se você conseguir seguir a filosofia, você já está tomando um antídoto para 2 problemas. Para ansiedade e para depressão, né? Não que a gente está livre disso. É um dos remédios que mais vende no Brasil, né? Antidepressivo, ansiolítico. Sim, e não que a gente esteja livre disso, mas eu estou querendo dizer o seguinte, o budismo é tão maravilhoso, assim, o ensinamento, os princípios, porque se você começa a estudar e praticar, você consegue, assim, resolver a sua vida, você vai resolvendo, e assim, é isso, budismo é na vida diária, é cada dia um pouquinho, né, essa transformação, que nem vocês estavam falando de ficar nervoso ou não, né, o trabalho é um lugar propício para deixar a gente irritado, a gente trabalha com reclamação. E eu aprendi no budismo que o trabalho, ele sendo encarado por mim como uma escola, um lugar onde eu tô realmente sendo desafiado, que é ali que tá me ensinando, não é no conforto da minha casa. No conforto da minha casa eu não tô aprendendo nada. Não existe evolução nenhuma no Tô aprendendo a ser preguiçoso. E no trabalho eu tô aprendendo a lidar. E nosso trabalho, que muita gente não sabe a dificuldade que é, né? Que é o setor de retenção, lidando com um público que tem uma cultura diferente da nossa, uma cabeça, mentalidade diferente da nossa. Então a gente está recebendo problema de pessoas que a gente muitas vezes não pensa da mesma forma. Claro. Então é 2 complicações, né? É entender a cabeça de uma pessoa que... Basicamente o que a gente faz é receber reclamação, cara.
E ali, chegando para enfrentar esse problema com o pensamento budista, é só agradecer por essa oportunidade de Que legal. estar enfrentando isso com coragem, com oportunidade de estar se divertindo com um problema grande na mão. E ali, mas tem também seus benefícios, pô, conhecer gente. Nós se conhecemos, virar amigo aí pro resto da vida. Isso, com certeza. Teve várias pessoas lá no trabalho, a Ana, pô, a Ivani, todo mundo ali, cara, muita gente ali eu vou levar pro resto da vida. Sem dúvida, sem dúvida. E como a voz mesmo, propriamente Do além. a voz do além propriamente disse, né? A gente se desafiando, que a gente se dá a oportunidade realmente de mostrar valor, né? Porque o valor tá realmente na dificuldade. Você encarar a dificuldade de uma forma alegre, poxa, você realmente tá passando aquele desafio com mérito, né? Maneiro. Eu ia pedir pra tu dar um recado agora pro público, alguma coisa, mas acabou de dar, né? Tipo, basicamente já foi uma aula aqui sobre presença e bem-estar. Cara, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Porque estamos no finalzinho já, então agora é o momento que a gente vende nosso livro. A gente tá falando aqui de religião, mas independente de religião, né? Independente do que a gente acredita, eu acho bacana a gente acreditar em uma força maior, né? Que isso traz pra gente uma humildade, pra gente se enxergar de uma forma não tão egoisticamente falando, grande, né? Como se a gente tivesse lá tanta importância assim no universo. A gente realmente, claro que a gente tem a nossa importância, mas todos têm a mesma importância. Até a planta, né? a pedra. Então, tudo é válido, tudo é importante. PC, quer dar uma palavra aí pra finalizar? Maravilha. Valeu, gente. Obrigado aí por esse convite. Mesmo aqui que agradece. atrás das câmeras aqui. Obrigado pela sua participação. Obrigado, foi um aprendizado estar com vocês aqui. Muito obrigado. E eu acho que é isso. Acho que o Maurício falou muito bem. E é isso. Eu acho que a gente está num tempo que a comunicação está muito rápida. Né? Então, isso acelera o nosso critério de julgamento das pessoas, né? Às vezes uma foto, sei lá, o termo que se usa, né? Fake news. Às vezes usa só um recorte de alguma coisa e aí meu julgamento ele é maior sobre aquilo. Mas eu não sei o que aquela pessoa passou, eu não sei como tá o dia da pessoa. Às vezes a pessoa tá com um problemaço e ela deu uma resposta grossa pelo momento que ela tá. Então eu acho que ainda mais com a velocidade da informação que está agora, né, que esse negócio de internet e vice-versa, eu acho que a gente tem que exercitar ainda mais a nossa humanidade, independente da religião, né? Então vamos escutar mais a galera, vamos abraçar mais, gritar menos, né? Eu acho que isso, minha mensagem é essa. Beleza. Então, gente, cara, Maurício, brigadão. Obrigado pelo convite, meu amigo. Foi cara, maravilhoso. Mais vezes, pô. Pode vir sempre aí, a porta tá aberta, né? Sampacast é público. Gostei muito, fiquei muito feliz aqui. E pra você, né, pra pessoa que tá em casa agora, vamos encerrar aqui mais um podcast, né? Aquele silêncio constrangedor. E tamo junto, cara. Muito obrigado aí por ter vindo. Até a próxima. Obrigado. Tamo junto, irmão.